Paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Gostaria que você acompanhasse comigo esta mensagem, a doce voz do Mestre. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós temos registrado a escritura que fala sobre a conversão do apóstolo São Paulo, na ocasião ainda chamado de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim chamado pelos homens, com mulher, o caminho de Deus, que é os crentes, os convertidos a Cristo, assim, homens com mulher, e os levasse preso para Jerusalém. A intenção de Paulo era fechar por completo a igreja do Senhor Jesus. Ele não queria que alguém pudesse dar prosseguimento à missão que o Senhor Jesus havia designado aos seus discípulos. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulo de todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo. Ele não queria que isso tivesse prosseguimento. Então ele procurou pedir permissão às autoridades para eliminar, prender e matar toda pessoa que estivesse falando em nome de Jesus. Resultado disso é que Paulo partiu nesta missão. Ele conseguiu a liberação das autoridades para fazer uso da força e trazer os prisioneiros para Jerusalém. Porém, quando ele estava a caminho de Damasco, apareceu uma luz muito forte ao meio-dia e ele caiu do cavalo. E quando caiu, ficou cego. De repente, Paulo, que era Saulo, ele então usou essa expressão. Aliás, ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu fico pensando nessa frase e fico pensando na forma que o Senhor Jesus dirigiu-se ao seu perseguidor, ao perseguidor das suas ovelhas, ao perseguidor da sua igreja. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo então pergunta: quem és tu, Senhor? E ele responde: eu sou Jesus. Eu sou Jesus. E você está perseguindo o meu nome, perseguindo a minha igreja. Imagine você essa cena. Paulo no chão, cego. A glória de Deus, a glória de Jesus Cristo cegou. E esta voz doce e meiga, dirigida ao seu coração, lhe fazendo essa indagação: por que você me persegue? Que mal lhe fiz, Saulo? Não tenho eu abençoado você? Não tenho eu dado todas as instruções que você tem? Não tenho permitido que você galgue os degraus sociais e chegue a um oficial romano de muita importância? Por que você me persegue? Aí está a questão, meu querido. Talvez você não tenha parado para pensar que quando você também fala mal daqueles que estão proclamando a palavra, ou difama um pastor, ou difama uma igreja, você está perseguindo o nome de Jesus Cristo. E Jesus está te falando: por que tu me persegues? Por que persegue as minhas ovelhas? Por que faz mal àqueles a quem eu amo, àqueles a quem eu dei a vida para que eles tenham vida? Está entendendo? Esta palavra, querido, eu gostaria que você parasse e pensasse. Mas havia, quando Paulo levantou do chão, eles conduziram eles para uma cidade e colocaram numa casa. E havia um servo do Senhor, que seria uma das vítimas de Paulo a ser levado para a prisão, que estava em oração, em comunhão com Deus, buscando a face de Deus e se apresentando a Deus todos os dias: eis-me aqui, Senhor, estou à tua disposição.
para a missão que o Senhor desejar que eu faça. Deus estava trabalhando. Jesus estava diretamente falando com Saulo. E agora, o Senhor Jesus vai até a este servo dele, chamado Ananias, e diz-lhe: Ananias, ao que este respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordena: Dispõe-te e vai à rua que chama direita, à casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Saulo precisava de ter a sua visão espiritual aberta. Assim como muitas pessoas que hoje estão dentro da igreja com a sua visão espiritual fechada, não conseguem contemplar a glória de Deus, não conseguem captar a voz de Deus, estão perseguindo os seus próprios irmãos em Cristo, falando mal do pastor, falando mal do irmão, prejudicando o nome do Senhor Jesus. Meu querido, neste momento nós estamos vendo no nosso país uma perseguição tremenda aos servos de Deus. Talvez você não saiba que isso é a mesma coisa que estava acontecendo naquela época. E talvez você esteja fazendo parte disso. Não acuse aqueles que prontificam a servir a Deus, porque isso traz uma consequência tremenda à sua vida. Olhe para o Senhor, entenda. Ananias se apresentou a Deus e foi até Paulo. As escamas saíram dos olhos de Saulo, e ele pôde visualizar a glória de Deus. E Saulo tornou-se no grande Paulo, o grande servo de Deus. Talvez fosse o maior fruto que Ananias colheu em toda a sua vida na seara do Senhor. E esta é uma lição que eu gostaria de deixar com você também. Nunca menospreze um chamado de Deus, porque Deus pode estar te conduzindo a um grande homem que ele vai levantar para a glória dele, ou a uma grande mulher que ele vai levantar para a glória dele. Não despreze aqueles a quem Deus te direcionar, porque este pode ser o fruto que vai completar o seu ministério e enriquecer a obra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor eterno, Tu és o Deus que chama, que prepara, e nós, como os Teus filhos, Senhor, devemos estar preparados para atender o Teu chamado e ir ao encontro daqueles que estão necessitando de nós, muitos dos quais estão com seus olhos vendados, com seus ouvidos tapados, não conseguem entender e precisam de libertação, e que o Senhor use o Teu povo e desperte novos obreiros para a Tua seara, em nome do Senhor Jesus. Amém.